O sono é uma parte essencial de nossas vidas. Uma boa noite de descanso é fundamental para a saúde física e mental. Porém, nem todos desfrutam de noites tranquilas. Algumas pessoas vivenciam experiências estranhas e perturbadoras, como acordar sem conseguir se mover, mesmo estando conscientes. Se isso já aconteceu com você, é possível que tenha enfrentado um fenômeno chamado paralisia do sono. Apesar de ser uma condição intrigante e muitas vezes assustadora, ela ainda é pouco discutida. Por isso, convidamos dois especialistas, o psicólogo Leonardo Breno e a neurologista Luciana Tubero, para nos ajudar a entender melhor esse distúrbio do sono. Paralisia do sono é um distúrbio do sono em que a pessoa ela vai ter uma dissociação entre estar acordado e estar dormindo. E normalmente a paralisia do sono, quando a gente tem essa dissociação, o corpo ele fica paralisado, por assim se dizer, e a mente fica desperta. E aí a pessoa não consegue se movimentar na cama. Então ela fica, é o nome mesmo, fica paralisada. Então ela está acordada, porém o corpo permanece dormindo paralisado. A paralisia do sono é um fenômeno da fisiologia do sono em que ocorre uma espécie de mistura, uma sobreposição entre o seu estado normal dormindo e o seu estado acordado. É como se tivessem dois modos do seu organismo, do seu cérebro trabalhar nesses dois estados, mas aí na paralisia do sono essas coisas que eram para estar separadas se juntam. Então você vai ter algumas experiências que são típicas do estado dormindo e outras que são típicas do estado acordado. Então você pode, por exemplo, sonhar, que é típico de estar dormindo, e ter a paralisia física, que é um processo natural de proteção do organismo enquanto a gente dorme, ao mesmo tempo em que você vai experimentar coisas que são relativas a estar acordado, como perceber o ambiente ao seu redor, abrir os olhos. E aí essa mistura que causa tamanha estranheza, que para nossa experiência, ou normalmente você está dormindo ou está acordado. Quando as duas coisas acontecem, você vai perceber, por exemplo, o seu quarto, já que consegue abrir e ver o ambiente, abrir os olhos, e vai perceber também experiências internas como sonhos. Então você vai sonhar de olhos abertos e esses sonhos vão se sobrepor, vão se misturar ao ambiente e aí vai aparecer uma coisa real, como se tivesse um invasor no seu quarto, ou a depender da sua cultura, uma bruxa, um alienígena, que são as tais alucinações hipnagógicas ou alucinações hipnopômicas, dependendo do momento da noite em que ocorre. A gente tem 3 níveis de consciência, né? Acordado, a vigília, o sono não REM e o sono REM. E a gente tem uma interface entre esses 3 tipos, né? Então, tanto a vigília acordado, quanto o sono não REM e o REM. A paralisia do sono, a gente fala que é uma doença, um transtorno do sono associado ao sono REM. Então, a gente tem o sono REM e o sono não REM. O sono REM, ele acontece mais no terço final da noite. Então, o que acontece no sono REM? A gente tem, como o próprio nome já diz, a gente tem o Rapid Eye Movement, então são os movimentos oculares rápidos. Além disso, a gente tem uma atividade cerebral que ela está mais acelerada, mais exacerbada e está muito associada aos sonhos, né? A gente tem uma atividade onírica bem importante. Outra característica desse sono REM é que a gente tem a perda do tônus muscular. Então é como se a gente ficasse realmente sem conseguir se movimentar durante o sono REM. Justamente isso é uma forma que a gente tem para a gente não ficar vivenciando nossos sonhos, né? Para a gente não ficar se movimentando durante nosso sonho. Então até uma forma protetiva para a gente fazer o sono REM e não ficar se movimentando. E o que a paralisia do sono é? É justamente quando a gente está saindo desse sono REM, né? Então, o nosso corpo está despertando, a mente está despertando, porém o nosso corpo está mantendo essa perda, essa atonia muscular. Então, o corpo continua paralisado como se estivesse no sonho REM, porém a mente, vamos dizer, está acordada. A gente sabe que tem vários fatores que interferem e está sendo estudado isso na minúcia, mas a gente sabe que é uma espécie de desregulação de uma separação que era para ser natural. Né? O seu cérebro e o seu corpo como um todo, eles funcionam de uma certa forma quando você está dormindo e de uma certa forma quando você está acordado. E isso era para ficar separado. E normalmente fica. Na imensa maioria dos nossos dias, esse processo funciona muito bem de forma regulada. Mas aí por uma série de fatores, como por exemplo estresse, alguns fatores genéticos, alguma substância que você consumiu que desregula o seu sono normal, por uma série de fatores assim, pode haver essa desregulação dessa função normal.
E aí esse estado de sono sonhado se sobrepõe ao estado da consciência acordada e pode gerar as paralisias físicas, as alucinações. A princípio, o corpo como um todo é afetado pela paralisia do sono e certas partes são afetadas de outro modo, a depender do que a gente está olhando. Por exemplo, a paralisia física, a inaptidão de mover o corpo, de mover os músculos. Isso atinge quase o corpo inteiro, exceto os olhos, normalmente. E isso tem uma função, inclusive, protetiva. Acaba que, por reflexo da seleção natural, nós temos essa característica que nos impede de sair correndo a cada pesadelo. Então é bom que, enquanto a gente dorme e sonha, o nosso corpo fica paralisado. Ao mesmo tempo, outras partes não ficam, como, por exemplo, os olhos. Você consegue abrir os olhos, você consegue mexer o globo ocular pelo quarto e acaba vendo o ambiente. E a depender da sua interpretação, você vai sonhar e vai ver coisas ali. O seu cérebro vai funcionar de formas diferentes também. Então, nesse ponto, tem algumas consequências da paralisia do sono que são especificamente cerebrais, como, por exemplo, esse funcionamento específico de estar dormindo. Então, certas partes responsáveis pelo sonho, pelas emoções associadas ao processo de dormir e sonhar estão ativadas, ao mesmo tempo que o senso crítico e o julgamento, que tem muito a ver, por exemplo, com o córtex pré-frontal, que fica mais ou menos aqui, também são ativadas. Então, você consegue ter um julgamento crítico, pensar a respeito da experiência. Então, várias partes são afetadas de formas diferentes, mas a afetação mais óbvia é a paralisação física mesmo. A paralisia do sono, ela é uma interface, né, entre o sono REM e a vigília, entre estar acordado. Então, uma parte, vamos dizer, da nossa mente está acordada, o corpo continua com a atonia muscular. E sim, normalmente é possível, o corpo por si só, ele vai conseguindo perder isso daí e ir acordando como um todo. Normalmente, igual eu falei, os olhos, eles ficam, né, com o movimento presente, assim como a parte da respiração também. Então, o ideal realmente é o paciente tentar ir mexendo os olhos de uma forma que ele consiga manter a calma de certa forma e tentando mexer devagarinho as outras partes do corpo, que com o tempo, né, é duração de minutos, é que pode dar muito medo quando não conhece o que está acontecendo, e a tendência é realmente o corpo ir com o passar dos minutos e recuperando o tônus e conseguindo se mover tranquilamente. Com certeza, como tem esses fatores que predispõem, qualquer pessoa que acumule elementos que predispõem, a chance dela vai aumentando. Então, fatores genéticos, eu já conversei com famílias que a família quase toda, o pessoal tinha paralisia do sono com recorrência. Se você tem o seu sono muito prejudicado por rotina de trabalho, ou por consumir substâncias, por qualquer motivo, isso pode afetar. Estresse, as minhas paralisias do sono, meus episódios pessoais foram momentos de estresse, porque isso vai bagunçar o sono. Então, tudo que bagunça o sono aumenta a chance. A principal prevenção, a gente fala que normalmente é ter um sono de boa qualidade, né, não se privar de sono, manter uma higiene do sono adequada. E o tratamento que a gente fala é mais orientar mesmo o paciente para ele saber que aquilo lá é uma alteração benigna, não causa nenhum tipo de lesão no cérebro, não envolve nenhuma outra condição mais grave. Então, orientar que a tendência é isso passar com o tempo, não ficar tão preocupado, que isso pode realmente acontecer. Então, mais uma orientação em relação de que pode acontecer e que a tendência é cessar espontaneamente. Várias coisas que são simples, inclusive. Tem coisas ligadas à higiene do sono, porque já que um dos fatores que predispõe a pessoa a ter paralisia do sono é sono agitado, sono bagunçado, fora de ordem, ansiedade antes de dormir, qualquer coisa que você puder fazer para contornar esses detalhes ajuda. Então, ter uma rotina de sono, dormir no mesmo horário, fazer do seu quarto um ambiente tranquilizador, então não ter televisão ligada, coisas que estimulam muito a ficar acordado, então seu quarto está associado tanto com a vigília quanto com o sono, o estresse do dia a dia, dormir de barriga para cima, todas essas coisas devem ser evitadas e aí diminui bastante a chance. As minhas mesmo foram episódios, como eu comentei antes, as minhas paralisias do sono foram em momentos em que eu estava estressado no fim da faculdade. Então, formatura chegando, as provas finais, eu estava muito estressado e isso acabou ocasionando algumas dessas experiências. Depois, nunca mais tive. A princípio, se tem duas pessoas juntas ou mais e percebe-se que uma está tendo paralisia do sono, e você vai conseguir perceber provavelmente porque a pessoa está de olho aberto e provavelmente com a cara assustada, tentando se mexer e fazendo assim, a princípio, o que pode acontecer é exacerbar o lado ansiogênico da experiência. Então, se você tenta mexer e pergunta à pessoa, está acontecendo alguma coisa, ela não vai conseguir falar,
a respiração dela tá difícil, imagina, aí você bota ela mais nervosa ainda. Então não vai acontecer nenhuma grande tragédia, mas a paralisia provavelmente vai ser mais desagradável do que ela seria se você não tivesse feito isso. Então o ideal, caso você veja seu companheiro, sua companheira tendo uma paralisia do sono, é conversar com ela de forma calma. Inclusive, se você já sabe as características, você pode falar com ela, olha, isso que você está tendo chama paralisia do sono, é normal. Respira tranquilo, fecha os olhos, eu estou aqui com você. Acalma a pessoa, isso naturalmente vai fazendo ela voltar a fechar os olhos, ela pode até dormir de novo. E caso ela não durma de novo, ela ainda parece estar consciente, está fechando os olhos, mas ainda tá, você vê que ela está acordada, você pode ajudar o movimento a voltar. Então pega a mão dela, por exemplo, faz carinho, dobra os dedos, estica os dedos, sabe? Mexe o braço devagarzinho. Isso tudo vai mostrando para o cérebro que está na hora de acordar. E aí ele vai quebrando aos pouquinhos esse processo. Porque as paralisias do sono geralmente duram poucos segundos, ou no máximo poucos minutos. Então você não vai ter que lutar muito tempo para trazer a pessoa de volta. Outra parassonia do sono REM são as alucinações. Então, na verdade, a persistência da parte onírica, né? Então, algumas vezes pode ter alucinações tanto visuais, auditivas, táteis também. E é a mesma coisa, tá fazendo essa interface entre vigília e o sono REM. Então, a tendência é que a pessoa ainda mantenha algumas considerações aí do sono, da parte onírica. Então, ela pode ver alguma coisa, então tem alguma coisa no quarto que ela visualiza de outra forma, algum som, ou até parte tátil mesmo. Seria também outra parassonia que pode estar algumas vezes associada à paralisia do sono, ou pode vir sozinha. Essas alucinações, elas podem ser tanto quando está indo dormir, ou quando está despertando também, parecido com a paralisia. É a mesma coisa, associado a essa interface entre vigília e o sono REM. Agora que você já sabe o que é a paralisia do sono e como ela ocorre, é hora de explorar um dos aspectos mais intrigantes dessa condição: as alucinações. Muitas pessoas que passaram pela paralisia do sono relatam ter visto figuras assustadoras, como sombras sinistras, bruxas ou até mesmo formas demoníacas. Mas será que essas visões têm alguma base real? Ou são apenas fruto da mente em um estado alterado? Nossos especialistas explicam como esses fenômenos podem ser desencadeados pelo cérebro e por que eles parecem tão reais para quem os vivencia. Existe sim uma relação entre as alucinações da paralisia do sono, o contexto cultural e as crenças pessoais. E essas coisas podem se afetar mutuamente. Então, por exemplo, só de estarmos no ambiente cultural que a gente está gravando aqui em São Paulo, ambiente urbano, cultura mais urbana, a gente pode experimentar certos conteúdos, como por exemplo a visão de alienígenas. Ou ao mesmo tempo que o Brasil é um país muito religioso, a gente pode experimentar visões religiosas. Então tem pessoas que relatam ver demônios, tem pessoas que relatam até coisas positivas, como santos, anjos, parentes falecidos. Isso depende muito do contexto. Ao mesmo tempo que aí a gente está falando do contexto afetando o conteúdo da alucinação, essa influência pode acontecer na outra direção também. Por exemplo, quando você tem a paralisia e você já espera que aquilo seja, por exemplo, um demônio, e isso tornar a sua paralisia ainda mais forte, porque quanto mais nervoso você fica, mais paralisado você tende a ficar. Então, até uma dica para as pessoas que tiverem algum episódio de paralisia do sono, não tentem lutar daquela forma explícita. Tentar se mexer, tentar mexer o braço. Isso geralmente piora, porque você fica mais ansioso e o seu cérebro ele trabalha mais ainda na estereotipia quando você está nervoso. Ele fica mais estereotipado. O que ele está fazendo, ele continua fazendo. Então, se você teme que é uma coisa muito ruim e você aprendeu com a cultura isso, você tende a ficar mais nervoso e isso vai exacerbar ainda mais o processo. Então é legal dar aquela acalmada, dar uma respirada. Eu até aconselho as pessoas no meu curso sobre sonhos lúcidos a fechar os olhos, dar uma respirada se você tiver uma paralisia do sono e tenta mexer aos pouquinhos, sabe? Mexe só o dedo. Se o dedo mexer, mexe mais um dedo. Se todos os dedos mexerem, tenta mexer a mão. E aí você vai aos poucos comunicando para o seu cérebro que você está acordado. E aí aos pouquinhos ele vai liberando. Bom, nos casos das pessoas que não creem no sobrenatural, alguma coisa assim, como é o meu caso, você pode ter as alucinações, porque isso é um processo da neurofisiologia, é normal, só que isso pode se refletir no conteúdo, especificamente. Então, eu, por exemplo, quando eu tive a minha paralisia, eu não vi demônio, não vi alienígena, não vi nada. Eu vi a minha própria mãe, que inclusive é viva.
Então não é que eu vi o fantasma dela, alguma coisa assim. E aí eu até achei na hora que era ela me chamando para acordar, né? Porque na época eu fazia faculdade ainda, morava com meus pais. E eu só entendi que não era na hora que eu percebi que o meu corpo estava duro, eu já estudava psicologia, e na hora que eu senti aquela dificuldade de sair da paralisia, aí que eu fui juntar 2 mais 2 e entendi que era a paralisia do sono. Então é pouco provável que eu veja alguma coisa assim mais sobrenatural, embora eu esteja num contexto cultural em que isso é previsto, né? Todo mundo tem no imaginário, consegue imaginar um demônio, consegue imaginar um alienígena, mas se acontecer, eu a princípio vou conseguir, pela paralisia, por todo o processo do peito pesado, que é outra característica que a gente não comentou, aquela sensação de peso no peito, eu provavelmente vou reconhecer na hora, falar, paralisia do sono. Inclusive eu posso até me divertir, já que eu pratico sonhos lúcidos, eu consigo alterar o conteúdo do sonho e, portanto, da alucinação também. E aí eu poderia transformar esse demônio em outra coisa, enfim. A paralisia do sono ela tem um pacote, vamos chamar assim, de experiências que é típica. Então, normalmente a pessoa acorda, ela se percebe consciente, igual a gente acordando no meio da noite, mas ela não consegue se mover, então os músculos estão bastante duros, ela não consegue dobrar os dedos, não consegue levantar o corpo, mexer os braços, as pernas, e isso já começa, especialmente se a pessoa não sabe o que é, a deixá-la mais nervosa. A respiração pode ser difícil, especialmente se a pessoa estiver dormindo com a barriga para cima, isso inclusive é uma dica, então dormir de lado ou de barriga para baixo ajuda um pouco a diminuir a chance de acontecer. Então a respiração está um pouco mais difícil, você consegue só abrir os olhos e mover o globo ocular pelo quarto e consegue ver as coisas. E não necessariamente alucinações acontecem, mas podem acontecer, por conta dessa sobreposição. Então o seu cérebro ainda está, em parte, dormindo, e aí ele pode sonhar. E na hora que a pessoa sonha, ela tende a ver no ambiente, já que ela está vendo o quarto, né, o sonho se sobrepõe, ele se mistura como se fossem 2 camadas. A pessoa vai ver alguma coisa ali que seria o conteúdo do sonho. E como ela está experimentando essa paralisia, que é esquisita para a maioria das pessoas, o cérebro dela vai tentar explicar isso, vamos dizer assim. Então, por que meu corpo está paralisado? Só que isso não vem na forma de uma frase, vem na forma de um impulso, de um ímpeto que a gente tem para tentar explicar. E aí ele tende a produzir uma alucinação coerente com essa explicação. É igual, por exemplo, quando você tem um sonho normal e você está com vontade de fazer xixi ou está com calor, você no mundo real. E aí isso vaza para dentro do sonho. Já pode ter acontecido com você, de você estar cheio de cobertores, então seu corpo está sentindo calor, o seu cérebro vai tentar interpretar isso, por que eu estou com tanto calor, e aí isso aparece no sonho. No sonho, de repente, o ambiente começa a pegar fogo, sei lá, era só você com um cobertor muito quente. Acontece a mesma coisa com a paralisia do sono. Seu corpo rígido, você não sabe o que está acontecendo, seu cérebro vai tentar explicar, e se já existe uma resposta pronta, demônios, alienígenas, seja lá o que for, isso vai se manifestar na forma de um pensamento, mas um pensamento de alguém que está dormindo. E como é o pensamento de alguém que está dormindo? Sonho. E aí isso vaza para o conteúdo da alucinação. Há muitos mitos ligados à paralisia do sono, para além de alienígenas, de demônios. Por exemplo, no interior do Brasil, a gente tem a figura da pisadeira. Também existe no norte do Brasil, eu sei que no litoral norte do Brasil tem também. Mas é uma espécie de bruxa misturada com demônio, então ela não é muito humana, mas ao mesmo tempo ela tem características um pouco humanas, como cabelo bastante bagunçado, uma aparência de uma pessoa idosa. Segundo os relatos, ela tem um hálito asqueroso e roupas muito rasgadas, como se fosse bem farto, mesmo, bem pano velho. E ela teria esse costume parecido com os íncubos e súcubos, que eram demônios relatados na Idade Média, de subir no peito da pessoa. Isso tem muito a ver com dormir de barriga para cima, que a respiração fica difícil, você tem uma sensação de pressão no peito, e aí o seu cérebro, de novo, tentando interpretar, ele vai interpretar que tem alguém em cima. E esse demônio, ele ficaria ali em cima da pessoa, respirando em cima, às vezes agachada, com os pés em cima do peito. Como a gente, às vezes, fica abraçando o próprio joelho de pé no chão, né? Você abaixa, fica naquela posição encolhida assim. Muitas vezes as pessoas relatam a pisadeira, e por isso o nome, nessa posição em cima do peito da pessoa. Mas vai depender do contexto, então pode ser 1 milhão de coisas. Basta ter substrato cultural suficiente para justificar. Não há uma coisa que seria impossível de ter, sabe? Pessoas podem, sei lá, alucinar com robôs, com gnomos, com absolutamente qualquer coisa, desde que tenha uma razoabilidade mínima naquele contexto e na história de vida dela. A paralisia do sono é apenas um dos diversos distúrbios que podem afetar o nosso sono. Outro exemplo bastante conhecido é o sonambulismo. Enquanto a paralisia do sono prende o corpo em um estado de imobilidade, o sonambulismo faz o exato oposto. As pessoas se movem enquanto ainda estão adormecidas, podendo caminhar, falar ou até realizar ações complexas sem se darem conta.
Para entendermos melhor as diferenças entre essas condições e o que as causam, os nossos especialistas irão detalhar como o sonambulismo funciona e por que ele ocorre. O sonambulismo é um distúrbio do sono em que tem um despertar, a pessoa tem um despertar abrupto e não é completo, então é um despertar incompleto e é como se uma parte continuasse dormindo, outra parte do cérebro tivesse acordado, e isso permite com que a pessoa consiga levantar e sair da cama, né, fazer algumas vezes movimentos simples, vocalizações, dependendo de alguns movimentos até um pouco mais completo, e ela não tem a consciência 100% daquilo que está acontecendo. É uma parassonia, né, o sonambulismo, então também é uma interface entre o estado de vigília, acordado, e o estado que a gente fala do sono não REM, né, que é esse outro tipo de sono que nós temos. Então, é como se ele estivesse parcialmente, né, não é um despertar completo. Então, a gente não consegue falar que ele está desperto e acordado 100%. Então, a gente pode ter variações em relação a isso, mas pode ter uma certa consciência, mas ela não é completa. Normalmente, a suspeita de um sonambulismo decorre desse despertar, né, que muitas vezes a pessoa fica deambulando, perambulando pela casa. Você vai tentar conversar com a pessoa, nem sempre ela vai te responder, ela pode produzir algumas palavras de forma que você consiga compreender que ela não está 100% acordada, né. Normalmente a pessoa não se recorda do que está acontecendo, então ela não tem tanta noção de que está passando por aquilo, normalmente ela não se recorda dos fatos, e está associada a esses movimentos mais simples, de caminhar e tudo mais, algumas vezes vocalizar, pode fazer expressões também de medo, dependendo. Normalmente não são muitos minutos, né, normalmente aí em torno, no máximo, 10 a 20 minutos, dependendo, que é o tempo que pode acontecer. O ideal realmente, se começa a deambular muito pela casa e tudo mais, e alguém vê, o ideal é tentar voltar a pessoa para um ambiente mais calmo e tranquilo, não tentar ficar acordando muito a pessoa, tentar tranquilizá-la para ela conseguir voltar para o sono. O sonambulismo é uma doença que a gente fala, desculpa, na verdade é um distúrbio associado ao sono, no caso não REM. Esse sono não REM, ele é um sono que é um sono muito profundo, que a gente tem, diferente do sono REM, uma lentificação muito grande da atividade cerebral. Então, normalmente é uma fase do sono, né, que algumas vezes, enfim, não sei, já aconteceu comigo, que a gente acorda assustado e não sabe onde é que tá, não sei se já aconteceu com você, e a gente não sabe, meu Deus, onde é que eu tô, que dia da semana que é, que horas que é. Normalmente a gente, quando acontece isso, a gente está acordando desse sono mais profundo, que é o N3. Então, a pessoa do sonambulismo acontece isso, ela tá ali nesse sono e tem esse despertar abrupto. Então, o ideal realmente é tentar colocá-la para voltar a dormir, justamente porque ela tá nessa parte dessa lentificação das ondas cerebrais. Então, o ideal é tentar com que ela volte a dormir, tentar acalmá-la, colocar num ambiente seguro, mas é uma condição normalmente benigna, né? Então, sempre orientar que tá tudo bem também, não tem nada mais grave associado a isso, quando a gente realmente pensa no sonambulismo, e de resto é se atentar a questões mais de tomar cuidado, porque pode abrir portas, né, pode abrir gavetas, geladeiras, pode fazer esses tipos de ações, dependendo um pouco mais simples, até um pouco mais complexas. Tem algumas pessoas que podem até sair dirigindo estando sonâmbulas, então a gente sempre orienta mais a questão da segurança em relação a essas pessoas e tentar voltar elas para um ambiente mais seguro. A paralisia do sono e o sonambulismo normalmente são confundidas pelas pessoas, as pessoas imaginam sobreposições, mas são processos completamente diferentes. Inclusive, em certos aspectos, eles são o oposto. Por exemplo, muitas vezes no sonambulismo, a pessoa consegue andar e fazer as coisas, então ela não está tendo a paralisia que é esperada. Então ali há uma sobreposição também de estados, mas no sentido contrário, ao reverso da moeda da paralisia do sono. A pessoa não tem consciência, enquanto na paralisia do sono ela tem. A pessoa em sonambulismo muitas vezes não tem a paralisia física, enquanto a pessoa na paralisia do sono tem, percebe? Então, parece no sentido de que está tendo uma mistura de funções, mas muitas vezes exatamente nas funções contrárias.
No sonambulismo, a pessoa pode ter atitudes involuntárias e ela normalmente tem, é esperado que tenha. Então a gente conhece vários casos de sonambulismo interessantes em que a pessoa começa a varrer a casa. Eu, quando era criança, eu era pego mexendo a cortina por alguma razão. Eu ficava lá fechando a cortina e bastava me conduzir de volta e no outro dia eu nem me lembrava. Então, por definição, tal qual acontece nos sonhos normais, o processo é totalmente involuntário. Isso, inclusive, difere de um outro conceito que a gente ainda não falou, que são os sonhos lúcidos. Então, normalmente a gente fala de paralisia do sono, sonambulismo, e tem uma terceira categoria que é legal também fazer a diferença, que são os sonhos lúcidos, que são aqueles sonhos em que a gente sonha, sabe que está sonhando e consegue afetar conscientemente o curso dos acontecimentos. Aí é diferente da paralisia do sono porque você não acorda, embora seja possível acordar. Pessoas que são exímios sonhadores lúcidos, elas conseguem acordar voluntariamente, mas elas podem também não acordar, inclusive fazer um esforço concreto para não acordar, como é o meu caso. Eu pratico sonhos lúcidos e eu gosto de ficar no processo. Então você tem a consciência, o seu corpo ainda está paralisado, mas você nem experimenta essa paralisia porque você ainda está só lá dentro, você só está no ambiente do sonho. E aí dá para, diferentemente da paralisia do sono, em que as pessoas ficam normalmente meio reféns do que está acontecendo, então elas estão lúcidas, mas elas não estão lúcidas do controle que elas teriam das alucinações, por exemplo. Então elas ficam meio que reféns das alucinações que aparecem. No sonho lúcido, ela consegue ter controle muitas vezes do conteúdo do que está aparecendo, dos sonhos. Consequência em si, não, justamente porque ele é essa interface natural entre a vigília e o sono não REM. Então é quando a gente tem um despertar parcial, mas uma consequência assim, para o cérebro, não é uma condição que é benigna, né? Um distúrbio do sono não chega a ser exatamente uma doença. A prevenção em relação ao sonambulismo inclusive é uma condição que é mais prevalente até em crianças, justamente porque o cérebro não está 100% formado, então algumas vezes ele não consegue fazer, vamos dizer, essa distinção entre sono REM e sono não REM, então ele pode fazer umas variações maiores. E como é uma doença, é um distúrbio benigno, a gente sempre sabe que está muitas vezes associado a algumas fragmentações do sono, então atividades algumas vezes um pouco mais estressantes, atividades que aceleram muito a pessoa, né, que podem estar fragmentando o sono, algum uso de bebida, de medicamento, dependendo, isso pode favorecer ao acontecimento. Está saindo de um local, né, alguma viagem, alguma coisa diferente que está acontecendo no dia a dia que pode estar ocasionando essa alteração do sono. O ideal é sempre procurar, quando está com essas alterações, procurar um médico específico, né, normalmente neurologista, um médico do sono, para fazer esse diagnóstico e para receber as principais orientações, que é mais em relação à segurança, né? Então evitar aí algum instrumento, algum tipo de objeto que possa machucar essa pessoa, trancar portas, né, para evitar dela estar saindo de casa. Então evitar que ela se exponha aí a situações de perigo, uma janela, uma sacada, algo do tipo. O movimento do sonambulismo, né, são movimentos que a gente fala que podem ser de simples até complexos. Porém, teria que ser, então, algo, né, para a gente pensar que alguém poderia estar cometendo crime em relação a isso, um movimento talvez que ele já tenha hábitos de fazer, né. Então é muito importante, assim, a pessoa ter o histórico disso, e a gente vê como é que foi essa questão do crime, se aconteceu, né? Por exemplo, a pessoa tirou uma arma, mas ela normalmente ela tem o costume de disparar uma arma, ela sabe manejar uma arma, ela teve aulas sobre isso, ou ela nunca tocou numa arma e foi lá e ela fez um movimento desse? Então, aí jogar tudo a culpa no sonambulismo talvez seja muita coisa, porque realmente a pessoa nunca tocou numa arma, então no primeiro episódio de sonambulismo ela vai lá pegar numa arma e vai fazer esse tipo de ação. Tem que ser ações que a pessoa já tem uma certa familiaridade. Então, se a pessoa já dirige, ok, ela pode dirigir realmente no ato de sonambulismo, escovar os dentes, por exemplo, abrir a geladeira, fazer um disparo de uma arma, teria que investigar melhor se ela realmente usa a arma, se ela já fez isso outras vezes, igual também manejo de faca, se ela tinha uma faca ali do lado para ela estar usando, algo do tipo, né? Então deveria que avaliar todo um contexto, se ela já tem um diagnóstico prévio dessa doença estabelecido antes. A gente tem, dividindo novamente, né, entre sonos, entre sono não REM e sono REM.
Então, falando do sono não REM, a gente tem normalmente os despertares confusionais, que a gente fala, que é justamente isso. O próprio nome já diz, é quando desperta de forma parcial. Então, a gente pode ter o sonambulismo, o terror noturno, a gente pode ter transtornos alimentares também, alguns casos de alguns pacientes do sonambulismo mais agravados que podem ter atividade sexual associada, então isso pode ser uma grande importunação em relação a isso, porque podem estar fazendo esse tipo de atividades dormindo, né, então gerando bastante transtorno em relação à situação, dependendo de como for. E em relação ao sono REM, a gente tem, igual a gente já falou, da paralisia do sono, a gente tem também um que é muito conhecido, que é o transtorno comportamental do sono REM, que também pode gerar episódios de agressão, dependendo dos casos, né? Então isso pode acontecer também. E seria basicamente esses mesmo. Distúrbios como a paralisia do sono e o sonambulismo nos mostram como o cérebro humano é complexo e às vezes imprevisível. Compreender essas condições pode ajudar a reduzir o medo e o estigma que as cercam, além de incentivar as pessoas a buscarem ajuda quando necessário. Agradecemos aos nossos especialistas Leonardo Breno e Luciana Tubero por compartilharem seus conhecimentos e ajudarem a desmistificar esses fenômenos. E é claro, a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, cuidar da saúde do nosso sono é cuidar da qualidade de vida.